Graça e paz, irmãos, vamos mais uma vez para mais uma meditação da palavra do Senhor. Deus possa estar abençoando a sua vida e o seu dia. Vamos estar hoje meditando na palavra de Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. E a palavra do Senhor diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Pai amado, Deus eterno, Deus obrigado, Deus, por esta palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ó Deus, esteja indo ao encontro daquele coração, ó Deus, que está aflito, daquele coração que está precisando de uma palavra que só o Senhor pode dar. Que o Senhor vá ao alcance daqueles que estão enfermos também nesses momentos difíceis. Em nome de Jesus, amém. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Às vezes é estranho falar isso, porque se gloriar em tribulação parece uma coisa meio incomum, meio contraditória. Mas ele fala, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nós temos que ter em mente, nesse momento, a nossa vida cristã. A psicologia vai dizer que nossa vida ela é uma linha que sobe e desce. Nós não vivemos em uma linha reta. Até mesmo a batida do nosso coração ela vai produzir linhas que sobe e desce. Isso você pode ver como uma linha da sua própria vida. Nós não vamos ter momentos sempre bons, nós vamos ter momentos maus, nós vamos ter momentos razoáveis, mas nós vamos ter momentos bons. E depois a gente desce de novo, porque isso é a vida. Não existe uma linha contínua. Se existe uma linha contínua, nós não estamos vivendo, tem alguma coisa errada. Porque, de fato, a vida ela é feita de desafios. E nós fomos criados dessa forma. Desde que a humanidade foi corrompida pelo pecado, nós vivemos diante de tribulações, nós vivemos diante de dificuldades que devemos superar dia após dia. E diante dessas coisas, que o apóstolo vai trazer essa mensagem dizendo que a tribulação produz perseverança. E que perseverança é essa? A perseverança que nós temos no Senhor. Uma perseverança que não é uma perseverança de pensar positivo, de vamos focar no nosso objetivo e vamos lutar para alcançar esse objetivo. Não é disso que se trata. É uma perseverança que te impulsiona a continuar lutando mesmo nas tribulações, mesmo em meio às lutas. É você continuar firme na fé diante dos problemas, diante das dificuldades, diante daquelas coisas que acontecem no dia a dia, seja enfermidade, seja um problema no trabalho, seja uma situação adversa que você esteja vivendo nesse momento, que só o Senhor sabe. Às vezes é um ente querido que sofreu um acidente, que veio a falecer e você está passando por um luto. São tribulações da vida que todo mundo enfrenta. São tribulações que todas as pessoas elas vão ter que aprender a lidar. E esse ter que aprender a lidar é que tem levado a humanidade a cada vez mais conflitos. Porque as pessoas não sabem lidar com perdas, as pessoas não sabem lidar com dificuldades, querem estar sempre se dando bem de alguma forma. As pessoas nunca querem se lançar ao desafio, as pessoas nunca querem perseverar, as pessoas estão sempre querendo só os momentos bons, só a felicidade. Então acabam vivendo de aparência. E nós devemos ter muito cuidado na nossa vida cristã em relação a esse viver de aparência. E entender que nós devemos sim ser firmes, ter a fé no Senhor diante da tribulação, diante da dificuldade, seja ela qual for, sabendo que ela vai produzir perseverança. E essa perseverança, ela não para por aí, porque a palavra de Deus vai dizer no versículo 4 que a perseverança vai gerar um caráter aprovado. Olha só que coisa interessante. Para a gente ter um caráter aprovado diante do Senhor, a gente precisa passar por esse processo. Então não tem como você passar uma borracha, não quero viver isso na minha vida. Não tem como você fazer isso. Você precisa passar por esse momento, você precisa passar por esse processo de tribulação para adquirir
perseverança para ter um caráter aprovado diante do Senhor. E ao ter esse caráter aprovado diante do Senhor, você vai o quê? Adquirir o quê? Esperança. Mas não uma esperança, tipo assim, uma esperança bonita, essa esperança que as pessoas falam, não. Essa esperança aqui é o próprio Senhor. Porque se a gente olhar no restante do versículo, principalmente quando a palavra de Deus vai dizer o caráter é aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. Então aqui, se essa esperança não nos decepciona, é porque ela é algo divino. Para não nos decepcionar, não pode ser algo terreno, não pode ser algo humano. Então, a partir do momento que o versículo segue dizendo que essa esperança não nos decepciona, ela está falando da esperança que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor na nossa vida. Aí ele vai continuar, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, essa esperança que não decepciona, ela é o próprio Deus, ela é o próprio Jesus. E baseado em que essa esperança? A esperança do amor que ele teve para conosco, se dando por nós em sacrifício por nós. Então, tudo que ele sofreu, tudo que ele pagou, tudo que ele sofreu já foi suficiente. Então, você não vai sofrer o que ele sofreu, porque nós não suportaríamos sofrer o que ele sofreu. Então, diante das tribulações, nós precisamos permanecer firmes para que venha o quê? Gerar perseverança, e essa perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado a gente entenda que nós estaremos esperando em algo divino, nós estaremos alcançando a esperança que é o próprio Jesus. Baseado na nossa fé, baseado na nossa perseverança, nós alcançamos coisas que a gente não imagina. Então não é humano, é algo dos céus, é algo do próprio Deus. Então que neste dia, que neste momento você possa ser alcançado por essa graça. E ele vai dizer por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então o Espírito Santo do Senhor está contigo, ele está com você. Ore ao Senhor nesses momentos de tribulações, peça conforto, peça sabedoria, peça entendimento e discernimento diante dos desafios, diante das decisões que precisam ser tomadas, para que diante disso a perseverança venha a ser desenvolvida na sua vida. Não desista no meio da situação, não desista no meio do caminho, não pense que isso já está acontecendo com você, não questione o porquê que isso está acontecendo com você. Todo mundo, o mundo inteiro passa por tribulações, o próprio Cristo passou por tribulações. Ele vai dizer lá no livro de João, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas antes de dizer, ele diz, não tema diante da tribulação, porque eu venci o mundo. Então tem de bom ânimo, porque se ele venceu, já está conquistado. Então se ele venceu, você não precisa se preocupar, porque você não vai sofrer nada além do que você possa suportar. Então esta é a mensagem de hoje, que Deus possa estar abençoando a sua vida, onde você estiver, se você está no momento de trabalho, se você está na sua casa, que Deus possa estar abençoando você, diante das decisões que você tem a tomar nesse dia. Talvez seja alguma situação que você precisa realmente parar, que você realmente precise tirar um tempo para você e Deus. Não deixe de fazer isso, não deixe de buscar essa esperança, não deixe de buscar essa esperança, porque somente enfrentando a situação você vai alcançar essa esperança que é Jesus, e Ele vai te dar tudo que você precisa diante de tudo que você está vivendo. Pai amado, Deus eterno, Deus obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Deus obrigado porque o Senhor tem usado pessoas ao longo da história para que muitas vidas sejam alcançadas, para que muitas vidas sejam, ó Pai, abençoadas, assim como o apóstolo Paulo, assim como aqueles que escreveram, que traduziram a palavra de Deus, e assim, ó Deus, como veio chegar até a nós, ó Pai, para que nós possamos hoje entender que o Senhor está conosco. O Espírito Santo do Senhor está conosco e nós precisamos perseverar. Nós precisamos estar firme na nossa fé.
Nós precisamos, ó Deus, entender que o Senhor Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Apenas precisamos esperar, apenas precisamos buscar, apenas precisamos lutar e pedir ao Senhor a sabedoria exata para cada momento que nós enfrentarmos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.